Olá, vamos falar sobre uma instituição que faz parte do nosso dia a dia, mas que pouca gente para pensar em como ela realmente funciona por dentro: o cartório. A estrutura jurídica por trás dele é um verdadeiro quebra-cabeça. Hoje, a gente vai desvendar exatamente isso: como um serviço que é, na sua essência, uma função do Estado, acaba sendo exercido por particulares. Vamos mergulhar nessa arquitetura jurídica que é única no Brasil. E, claro, para fazer essa viagem com segurança, a gente precisa de um bom mapa. E o nosso guia aqui é o caderno 1 de estudos do incrível professor Dr. Marcelo Lessa, que é a mente por trás do projeto ENAC Turbo. Com uma base tão sólida, a gente pode ir fundo no tema sem medo. Então, a grande pergunta que vai guiar nossa conversa é essa: como é que pode um serviço ser público, uma função do Estado, e ao mesmo tempo ter uma gestão privada? Parece até uma contradição, não é mesmo? Pois é exatamente esse paradoxo super interessante que a gente vai decifrar juntos. Ok, vamos começar a montar esse quebra-cabeça. E para entender qualquer sistema complexo, a gente precisa começar pela base, pela fundação, pela norma que dá origem a tudo. E aqui está ela, o artigo 236 da nossa Constituição Federal. Pense nesse artigo como se fosse a célula-tronco, o DNA de todo o direito notarial e registral no Brasil. Cada detalhe, cada regra que a gente vai ver a partir de agora, de uma forma ou de outra, nasce diretamente desse comando constitucional. É nesse artigo que a mágica acontece. Olha só como essa engenharia jurídica foi montada. A titularidade do serviço, ou seja, o dono do serviço, é o Estado. É uma função pública. Mas a execução, o dia a dia, a gestão, é privada. E como essa ponte é construída? Através da delegação. O Estado delega essa função para uma pessoa física, que precisa passar por um concurso público dificílimo. E para fechar o ciclo e garantir que tudo corra bem, a fiscalização fica nas mãos do Poder Judiciário. É um sistema híbrido muito bem amarrado. Legal. Agora que a gente viu a base, vamos avançar para a consequência mais importante disso tudo: a definição de quem é quem nesse jogo. Entender a natureza jurídica da serventia e do seu titular é absolutamente crucial. E essa é uma das distinções mais importantes de todo o sistema, que precisa ficar muito clara. De um lado, a gente tem a serventia, o que popularmente chamamos de cartório. Pense nela como um conjunto de atribuições, um ente sem personalidade jurídica própria. É como se fosse o palco. Do outro lado está o delegatário, o titular. A pessoa física, de carne e osso. É ele e somente ele quem responde por tudo. É ele o empregador, é ele quem paga os impostos. O cartório é o palco, mas o delegatário é o ator principal, o diretor e o responsável por toda a peça. E essa distinção nos leva a uma das pegadinhas mais clássicas de prova e que gera muita confusão. Se o cartório não é uma pessoa jurídica, por que raios ele tem o CNPJ, ou o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica? A resposta é bem mais simples do que parece, é uma questão puramente prática. O CNPJ, nesse caso, funciona como uma placa de carro. Ele serve para identificar aquela unidade para fins de controle da Receita Federal, para questões de impostos, para as relações trabalhistas, mas ele não transforma o carro, que é a serventia, numa pessoa. É só uma ferramenta de controle fiscal, nada mais que isso. Certo, então, se a responsabilidade é sempre da pessoa física, do titular, como é que funciona quando acontece um erro? Quando um dano é causado a alguém? Aqui o sistema é um pouquinho mais complexo, mas vamos visualizar isso como uma cadeia de eventos para ficar bem claro. Essa questão da responsabilidade civil foi tão debatida nos tribunais que precisou chegar até o Supremo Tribunal Federal. E o STF pacificou o entendimento no famoso tema 777, criando o que a gente chama de sistema duplo de responsabilidade. E o fluxo funciona da seguinte forma. Passo 1. A vítima do erro não processa o cartório e nem o titular diretamente. Ela aciona o Estado. E a responsabilidade do Estado, a atenção aqui, é objetiva. Ou seja, basta provar o dano e a ligação com o serviço do cartório. Não precisa provar a culpa. Agora, o passo 2. Se o Estado for condenado e pagar a indenização, aí sim ele pode entrar com uma ação de regresso para buscar o ressarcimento do delegatário. E nessa segunda ação, a responsabilidade do titular é subjetiva. Ou seja, o Estado vai ter que provar que ele agiu com dolo ou culpa. É um sistema de dupla proteção. Muito bem, já vimos a estrutura, já vimos a responsabilidade. Agora vamos dar uma olhada nos princípios que guiam a prática do dia a dia. São as verdadeiras regras do jogo que todo notário e registrador deve seguir. Existem vários princípios, mas vamos focar nos 5 pilares. Primeiro, a fé pública, que dá aquela presunção de que o ato é verdadeiro. Depois, a legalidade, que é o dever do titular de ser um fiscal da lei.
O princípio da rogação, que significa que o serviço só é prestado se alguém pedir, ele não age de ofício. E, por fim, 2, que são a alma do registro de imóveis, a continuidade, que garante que não haja saltos no histórico da matrícula, e a prioridade, que protege quem protocolou o documento primeiro. E vamos dar um zoom na fé pública. Um detalhe técnico, como o professor Lessa sempre ressalta, é que ela não nasce do ato de delegação em si, mas vem direto da Lei 8.935. E o ponto fundamental é lembrar que essa presunção não é absoluta, ela é relativa, o famoso juris tantum. Isso significa que ela vale até que alguém apresente uma prova em contrário. Ok, agora vamos entrar no modo turbo. Uma revisão rápida, direto ao ponto, com aqueles conceitos que precisam estar na ponta da língua para fixar o conteúdo e, claro, para não cair nas armadilhas mais comuns em provas. Vamos começar com a regra mais importante de todas. Se for para lembrar de uma única coisa de tudo que falamos, que seja isto. Vou repetir para nunca mais esquecer. O cartório não é sujeito de direitos. Quem responde, quem contrata, quem paga imposto, quem é processado em regresso é sempre a pessoa física do titular. Fim de papo. Agora, atenção máxima para um ponto que vive derrubando gente em concurso. É muito comum o pessoal pensar que, por ser um agente público, o delegatário estaria sujeito àquela regra da aposentadoria compulsória aos 75 anos. Mas a resposta é um sonoro não! O STF já bateu o martelo sobre isso lá no tema 571 e decidiu que essa regra não se aplica a eles. E vamos para mais uma pegadinha técnica, daquelas que fazem toda a diferença na hora da prova. Muita atenção aqui, pessoal. A perda da delegação, que é a punição mais grave de todas, não depende só de uma decisão judicial. A própria Lei 8.935 deixa claro que ela pode acontecer também no final de um processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, desde que, claro, seja garantida a ampla defesa. São 2 caminhos possíveis. Então, para amarrar tudo, podemos condensar nossa conversa em 3 pilares fundamentais. Primeiro, a fundação, esse sistema híbrido meio público, meio privado, que nasce lá no artigo 236 da Constituição. Segundo, a responsabilidade, o sistema duplo do tema 777 do STF, onde o Estado responde primeiro objetivamente, e terceiro, o agente, o foco da responsabilidade é sempre, sempre a pessoa física do delegatário, nunca a serventia. Com esses 3 pilares, a estrutura toda fica muito mais clara. E com isso a gente fecha essa nossa análise sobre os fundamentos da atividade notarial e de registro. É importante registrar que esta apresentação foi toda produzida a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, que tem a autoria e a orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Todos os direitos são reservados.